Esse vídeo trata-se de um relato de cultivo de micro-organismos em casa, uma vez que para o experimento foram utilizados ingredientes caseiros com o intuito de elaborar um meio de cultura adequado que proporcione nutrientes e condições ambientais favoráveis para o crescimento de micro-organismos. Mas antes de iniciar a explicação sobre o nosso experimento, é necessário que a gente entenda o que de fato são meios de cultura. Pois bem, são uma associação qualitativa e quantitativa de substâncias que permitem o cultivo de micro-organismos fora do meio natural, uma vez que em condições naturais, nos diversos habitats, os micro-organismos ocorrem em populações mistas. Logo, os meios de cultura permitem isolar esses micro-organismos para estudo e pesquisa. Tendo entendido o que são os meios de cultura e quais são os motivos pelos quais fazemos esse isolamento de micro-organismos, vamos para o experimento. Os ingredientes necessários são um caldo de carne, uma colher de sopa de açúcar, uma gelatina sem sabor, que vão permitir que o nosso meio de cultivo ofereça os nutrientes e tenha a consistência mais gelatinosa, e além disso são necessários de 200 a 300 ml de água. Nesse caso, nós utilizamos 300 e, por fim, nós precisamos de 3 potes, de preferência transparente, para melhor visualização e com tampa para evitar o contato com o ambiente externo e a contaminação. Em seguida, vamos juntar todos os ingredientes, a gelatina, o açúcar, o tablete de caldo de carne e a água, em uma mesma panela e misturar no fogo médio. Mexendo durante todo o processo até que esteja homogêneo, lembrando de não deixar ferver. Então, esperamos um pouco esfriar e passamos a mistura para os 3 potes. Cerca de 2 dedos em cada é o suficiente, lembrando de realizar sempre esse procedimento próximo à chama do fogo, para que haja uma zona de esterilização, impedindo que bactérias do ambiente contaminem o meio. Após essa transferência, a gente fecha os potes bem fechado e espera que se solidifique. Para acelerar esse processo, a gente optou por levar à geladeira, cerca de 2 horas é o suficiente. E após o meio de cultura firme, podemos ir para a próxima etapa, que é a inoculação dos micro-organismos. No entanto, antes disso, precisamos identificar nossos potes. O pote denominado C será nosso controle. Não vamos mexer nele de forma alguma, porque teremos ele como referência, uma vez que será o elemento de comparação com o grupo experimental. No pote identificado como A1, será inoculada uma amostra coletada com um cotonete da superfície de um tablet, enquanto que no pote A2, a coleta será do pé, também com o auxílio de um cotonete. Essa inoculação deve ser feita de forma leve sobre a superfície do meio para que não haja perfuração. E por fim, fecharemos os potes e faremos a observação do crescimento microbiano durante 5 dias à temperatura ambiente, comparando o nosso pote controle com o grupo experimental, aos quais será induzida alguma alteração. Como pode ser visto na imagem, os meios tiveram sua identificação muito sensível ao manuseio e optamos por adicionar uma etiqueta mais resistente a eles. No primeiro dia de análise, o meio não apresentou alteração. Sua coloração e consistência permaneceu a mesma nos 3 potes, como podemos observar. No segundo dia, não houve nenhuma mudança com relação ao primeiro, e as características permaneceram as mesmas em todos os potes. Assim como no primeiro e no segundo dia, no terceiro dia os 3 potes também não apresentaram alterações visíveis, nenhum crescimento microbiano foi identificado e o grupo experimental permaneceu semelhante ao nosso elemento de comparação, que é o pote C. Já no quarto dia, foi possível observar crescimento microbiano nos 2 potes de isolamento, tendo o controle permanecido inalterado. O pote A1 apresentou crescimento leve de micro-organismos arredondados com coloração cinza e de tamanho menor que os que cresceram no pote A2, que apresentou micro-organismos maiores de coloração também cinza. No quinto e último dia de observação, os potes foram abertos próximo à chama do fogo para uma melhor visualização do crescimento microbiano e identificação das características, sendo observado que permaneceram semelhante ao do dia 4. Os potes A1 e A2 apresentaram alteração, enquanto que o controle permaneceu invariável.
Micro-organismos crescidos no grupo experimental apresentaram a coloração cinza e tamanhos variados quando comparados entre si. No entanto, a olho nu não conseguimos observar mais detalhes característicos ou determinar quais são os tipos de micro-organismos. Para isso, seria mais indicado o isolamento em laboratório, com meio de cultura apropriado e oferecendo melhores condições ambientais e nutritivas que permitam a identificação e diferenciação dos micro-organismos. E assim encerra-se o relato do cultivo de micro-organismos em casa. Tchau, tchau!